Olá, seja bem-vindo à aula 23 do curso de planilhas do Google. Nessa aula, vamos, como eu prometi no final da aula anterior, verificar o problema que tinha dado na função dia da semana. O problema estava realmente na minha planilha. Eu abri aqui, eu criei uma planilha nova. Você pode fazer esse processo clicando aqui na página inicial das planilhas do Google. Clique nesse símbolo aqui no cantinho inferior direito para criar uma nova planilha. E assim que a planilha for aberta, veja só, eu vou fazer aqui a mesma função que trabalhamos lá, que é o Natal deste ano. Dia.da.semana, abro parênteses, função data, 2016, ponto e vírgula, mês 12, ponto e vírgula, dia 25. Assim que eu dou um Enter, você vai ver que o resultado dessa operação é 1, indicando que o Natal cai no final de semana. Lá na nossa planilha do curso básico, quando abríamos, quando eu estava fazendo essa operação, ela estava dando o resultado 31, completamente diferente. Eu estou desconfiado que algum problema aqui nessa minha máquina, nessa minha formatação da planilha, não na máquina, é claro, mas um problema na formatação da célula. Eu vou voltar aqui a formatação para o formato automático e vamos lá, igual mês, dia ponto da semana, abro parênteses, vou clicar na data de nascimento e vou fechar parênteses. Vou substituir essa data pelo Natal, 25/12/2016, e agora deu certo. Isso aí, com certeza, foi um mico de curso, justamente para que eu pudesse fazer esse estudo aí do que pode ter acontecido. Não é possível. É formatação e tinha alguma coisa muito errada aí na minha célula. Mas, paciência. Quando você perceber alguma coisa assim totalmente estranha, como aconteceu, clique na célula, volte o formato dela, padrão, que é aqui o formato automático, e tente realizar a operação novamente. Se eu tivesse tido esse insight lá na aula anterior, eu tenho certeza que eu teria conseguido resolver isso de imediato. Mas é a tensão que a gente fica durante a gravação tentando explicar, encontrar esse bendito problema, é que faz com que a gente não pense nessas coisas tão simples. Vou ocultar a página e estamos chegando aqui em algumas, praticamente no final do treinamento. Vamos falar sobre horas agora. Na aula anterior, nós falamos sobre datas, fizemos uma correção de diversos exercícios e vimos também formatação de datas. Nessa aula 24, nós vamos falar sobre tempo, nós vamos falar sobre funções de horas. E na sequência, vamos fazer também exercícios a respeito desse conteúdo. Pois bem, e as horas? Você viu na aula anterior que uma data nada mais é do que um número inteiro que é calculado a partir de uma determinada data. As horas também seguem o mesmo padrão, só que com uma pequena diferença. Vamos considerar que um dia inteiro tem 24 horas. 24 horas para a planilha equivale ao número 1 inteiro. Qualquer coisa decimal é representado pelas horas. Por exemplo, agora são 17 horas e 40 minutos. Digitei isso numa célula. Se você aplicar a formatação de número a esta célula, vamos aplicar aqui uma formatação padrão, você vai ver que esse número equivale a 0,74. Olha que interessante, se eu formatar isso ainda com o percentual, nós tivemos já 73,61% do dia já foram embora. Faltam apenas 26,39% para acabar o dia. Perceberam então que a hora, ela nada mais é do que um número decimal, e esse número decimal, quando chega a um inteiro, ele passa para ser um dia. Como nós fazemos conta com horas? Da mesma forma que nós fazemos as contas com as datas. Imagine que você entra às 8 horas da manhã no seu trabalho e você sai às 12 horas para o seu almoço. Depois você volta às 13 horas e retorna, vai embora às 17 horas e 17 minutos. Quantas horas você trabalhou nesse dia? Basicamente, nós poderíamos pegar a hora maior, que seria a hora da saída, e subtrair a entrada. Nós teríamos aqui como resultado 9 horas e 17 minutos. Mas essa conta está errada porque você saiu uma hora de almoço, então eu tenho que subtrair uma hora daí. Eu poderia então pegar aqui o sinal de igual e fazer duas contas. O horário que eu saí de manhã, menos a minha entrada, isso vai me dar o total de horas que eu trabalhei só de manhã, e vou somar isso com a hora que eu fui embora à tarde, menos o horário que eu estava de manhã. Pressionando o Enter, você vai ver que o resultado é 8 horas e 17. Porque nós segmentamos o nosso cálculo justamente para fazer com que eu calculasse quanto tempo eu trabalhei no período da manhã e quanto tempo eu trabalhei no período da tarde.
A quantidade de horas é bem interessante que você aprenda a fazer justamente se você tiver a necessidade de controlar tempo, controlar aí seu cartão de ponto, um banco de horas, ou se você trabalha no RH e precisa controlar as horas de trabalho dos seus funcionários. Se você é professor, se você tem que controlar o tempo de aula. Então as funções de horas também são bem úteis aí no seu dia a dia. Um detalhe importante, se você tiver, por exemplo, uma somatória de datas, veja lá, 10 horas e 50 minutos, 14 horas, 16 horas, mais 1 hora e 30. Uma hora sempre, o horário é sempre representado pelos dois pontos separando a hora e o minuto. Se você quer representar com segundos também, você faça assim, 1 hora, 30 minutos e 15 segundos. Como eu faço para somar tudo isso? Igual soma e seleciono todas essas datas. Assim que eu pressiono Enter, você vai ver que esse resultado deu 19 horas e 50 minutos. Ele está certo? Sim ou não? Está errado. Ué, mas eu não fiz a operação de soma certinho, Alessandro? Por que está errado? Se você olhar aqui, somente a primeira e a segunda aula, se somados, já dariam 24 horas e 50 minutos. Por padrão, uma planilha eletrônica não consegue exibir como resultado de soma valores acima de 24 horas. Precisamos aplicar uma formatação de número diferenciada. Essa formatação de data e hora, ela precisa extrapolar, veja só, ao invés de uma formatação de hora tradicional, ela precisa ser uma formatação de duração. Quando eu clico sobre a formatação de duração, você vai ver o resultado corretamente. 43 horas, 50 minutos e 15 segundos. Quando você estiver fazendo trabalhos para empresas, trabalhos para terceiros, tome muito cuidado com as suas fórmulas. Não acredite de imediato que todas elas estão corretas. Faça uma pequena validação dos dados. Você viu que só de bater o olho eu vi que as duas primeiras aulas ali já somariam mais do que 24 horas. Então tinha alguma coisa errada. E o erro estava na formatação da célula, na nossa máscara. Boa parte daquilo que você vai fazer na sua planilha se resume a formatar o resultado para apresentar esse resultado para outras pessoas. Se você faz uma boa formatação, a sua planilha com certeza vai ter uma melhor aceitação e vai ser utilizado adequadamente. Quando você entrega uma planilha com uma formatação irregular, muito provavelmente vão ser cometidos erros na alimentação dos dados dessa planilha. Por isso, tome bastante cuidado quando você estiver formatando o horário. Um detalhe interessante, veja só, eu vou colocar então aqui novamente, agora são 17 horas, 44 minutos e vou colocar 25 segundos. Da mesma forma que nós conseguimos fatiar uma data, eu consigo também fatiar um horário. E isso é útil quando você tiver que fazer agrupamentos, somatórias ou análises com relação às horas, minutos e segundos. A primeira função que extrai a hora de uma hora completa é hora. A função hora, ela extrai o horário de um horário, ela extrai a hora de um horário. Nossa, fica muito redundante, mas não tem jeito. Assim que eu clico como argumento, que é a minha data, e pressiono a tecla Enter, eu vou extrair 17 horas. Se eu quisesse segmentar os minutos, então eu poderia utilizar uma instrução chamada minuto. A função minuto, ela pede como argumento uma hora. Então eu clico sobre a célula que tem a hora, pressiono Enter e nós vamos extrair os minutos desta hora. E se nós colocássemos aqui, se eu precisasse extrair os segundos, existe uma função chamada de segundo. Clico sobre a célula e eu teria os segundos do meu horário segmentados. Agora, se você trabalha, de novo, com relatórios antigos e essas informações já estão segmentadas em colunas e você precisa unificá-las, então podemos utilizar uma função chamada de tempo. A função tempo, ela pega esses valores, essas células, e junta, formando um horário válido. Primeiro argumento da função é hora. Então vamos clicar naquela célula que tinha hora separada. Ponto e vírgula. Opa, você viu que clicou fora aqui. Lembrei de uma dica para passar para vocês. Tempo, clico sobre as horas. Ponto e vírgula. Minuto, vou clicar sobre a célula que tem os minutos. Ponto e vírgula. Segundo, vou clicar sobre a célula que tem segundos. Se você precisasse separar e quisesse juntar, mas não tivesse os segundos em uma célula, você poderia colocar 0 nesse terceiro argumento, que ele consideraria todas as horas que ele juntou com 0 segundos. Pressionando Enter, o resultado será então agora um horário válido,
17 horas, 44 minutos e 25 segundos. Esse horário, inclusive, já daria para você fazer a sua análise, os seus cálculos aí sem nenhum problema. Você percebeu que trabalhar com horas é um processo bem simples. Você só precisa tomar cuidado com as formatações. Outro detalhe importante, eu lembro que eu fiz aqui um exemplo rápido no começo desse curso e nas planilhas do Google eu não tive esse problema. Se você tiver que fazer, digamos que você tinha lá no seu banco de horas 2 horas e 45 minutos e você usou 5 horas do seu banco, você está devedor. Se você pegar o seu banco de horas e subtrair as 5 horas, você vai ver este resultado aqui. 21 horas e 45 minutos não é a diferença negativa, é a diferença para 24 horas. O certo, então, seria você pegar colocar um sinalzinho de menos, pegar o seu total e subtrair as 2 horas e 45. Nossa, de novo estou com um probleminha na minha formatação. Não é possível. Vamos formatar aqui como hora. Legal. Então, se eu tenho aqui 2 horas e 45 minutos de banco e preciso subtrair 5 horas, 21 horas e 45 minutos. Realmente isso aqui é uma forma um pouquinho diferente de trabalhar com números. Se eu colocar aqui, ele mostra o número negativo, mas ele formata errado. E está vendo uma formatação aqui diferenciada dos meus dados. O correto aqui seria ele me exibir menos 2 horas e 15 minutos. Como ele não está conseguindo, ele está considerando aí praticamente o dia todo. Eu vou abrir até outra planilha aqui, porque não vou esperar para fazer a análise. Eu vou abrir esta aqui. Teste de cópia e colagem, que é uma outra planilha qualquer que eu tenho aqui no meu diretório. Vou inserir uma planilha totalmente nova. E vamos fazer a operação de novo numa planilha que não seja minha. Vamos colocar a data, 2 horas e 45 minutos. Eu preciso extrair 5 horas. 2 menos 5 horas, 21 horas e 40. Realmente está errado. Aqui eu teria que ter uma hora negativa, mas eu não conseguiria essa hora negativa. Eu teria que colocar a função ABS para fazer esse cálculo. Deixa eu ver se dá certo. E aí, se eu formatar como horas... Agora sim. Olhem só, quando eu faço o cálculo de 2 horários e o resultado é negativo, a planilha está se perdendo. No caso lá do Excel, ele mostra um erro. Ele coloca as trilhas e você não consegue ampliar a largura da coluna para ver o resultado. E lá eu sou obrigado a usar o ABS. Aqui, nós teríamos que usar uma tratativa com a função C, mas isso eu vou explicar no módulo intermediário. Basicamente, se o resultado for negativo, então eu deveria usar a função ABS para retornar o valor correto. Então, se eu pegar aqui igual ABS e subtrair este deste menos a célula de baixo, eu vou ter um valor negativo, mas que depois de convertido ele consegue me exibir adequadamente. 2 horas e 15 mais 2 horas e 45 dá 5 horas. Então tome cuidado quando você for trabalhar com planilhas eletrônicas e você tiver que trabalhar com horas negativas. O ideal é fazer o tratamento com a função ABS para que você possa fazer o resultado correto. E junte também os conhecimentos que você vai adquirir na função C para não cometer esse tipo de erro. Outro detalhe importante que eu ia comentar com vocês é o seguinte. Quando nós estamos editando uma fórmula, por exemplo, eu vou fazer aqui a somatória das horas de novo. Quando nós clicamos fora, por exemplo, aqui na caixinha de contexto, se eu tentar selecionar uma célula qualquer e você perceber que a célula ela não vai ser colocada aqui no local correto, nós temos a possibilidade de alternar entre as formas de edição e navegação. Quando nós estamos escrevendo uma fórmula, nós estamos no modo de escrita da função. Tanto que a hora que eu abro parênteses, eu consigo navegar pelas minhas células sem nenhum problema. Quando nós editamos uma célula com a tecla F2, eu consigo usar as setinhas de direção para entrar dentro da célula e fazer o acerto que eu preciso. Mas, se você estiver editando uma fórmula como essa e precisa sair com o seu cursor da célula, você pode pressionar a tecla F2 para entrar no modo de edição ou F2 para entrar no modo de seleção.
Enquanto você está fazendo a edição de uma fórmula, a tecla F2 ele serve de chaveador. Ora modo edição, ora modo de seleção. Você vai praticar isso e você vai perceber que em alguns determinados momentos você precisa fazer ajuste de fórmulas. E esse ajuste você só vai conseguir fazer se pressionar a tecla F2 ou, de uma forma mais simplificada, se você clicar na sua barra de fórmulas e a partir dela você consegue fazer essa edição. Fizemos então as contas e as instruções com relação ao tempo. Existe aqui a possibilidade de fazer ainda outros trabalhos, outras operações matemáticas, mas isso nós vamos ver na prática. O que eu gostaria que você fizesse? Com base nesse conhecimento que você adquiriu até agora, na planilha Horas, você tem aqui várias atividades. Nós temos um cartão de ponto, deixa eu até acertar esse cartão de ponto aqui para formato de datas, formato, número, data, que na conversão de uma planilha para outra ele acabou se atrapalhando todo. Vou formatar essas células aqui de forma personalizada, formatar número com as 4 letras D, como estava. E eu gostaria que você fizesse o seguinte cálculo: quantas horas eu trabalhei em cada um dos dias. Você vai pegar aqui no final, vai me mostrar a quantidade de horas trabalhadas. Horas regulares. Se eu tenho que trabalhar 8 horas e 20 minutos por dia, aqui está isso, olha só, 8 horas e 20 minutos por dia. Se eu multiplicar por 23, eu vou ter o total de horas que eu tenho que trabalhar no mês. Então, se eu pegar o total de horas que está no meu cartão de ponto e subtrair as horas regulares, isso vai me dar hora extra ou não? Se sim, qual é o valor dessa hora extra? E você vai pontuar isso aqui. Entendeu? Então, monte esse cartão de ponto como forma de praticar os conceitos sobre as funções de horas. Na próxima aula, nós vamos fazer a correção desse exercício e, segundo aqui o meu cronograma, nós vamos trabalhar com um formato de personalizado de células. Estamos a poucas aulas de terminar esse conteúdo. O que você está achando sobre ele? No fórum daqui de discussão deste canal, você encontra aí o melhor canal de comunicação para que você possa me dar essa devolutiva. Está gostando? Classifique-se de acordo com o que você achou do treinamento, se está gostando, se não está gostando. Se tem sugestões para passar, quais seriam? O que nós poderíamos colocar, o que eu poderia colocar nesse treinamento para facilitar aí o seu aprendizado e que não está nessa grade curricular. Espero que tenha gostado. Um abraço, nos vemos no próximo encontro.